sejam todas bem-vindos. Então vamos lá, a vida está te pressionando? É um tema que eu trouxe hoje porque ela está um pouco dividida. Então vamos falar um pouco sobre isso. O que eu percebo quando muitas pessoas têm aqui, a vida está te pressionando, ela também leva uma doença, tá? Para as pessoas que têm pressão alta, não todos, tá? Mas uma grande maioria, quem tem pressão alta ou quem tem pressão alta na família, alguém já viu isso? Às vezes se sente muito pressionado, se sente pressionado pela vida, se sente pressionado pela empresa que trabalha, se sente pressionado pelas condições financeiras, se sente pressionado às vezes em relação aos filhos. Enfim, nós podemos várias situações na nossa vida perceber em qual área da nossa vida nós se sentimos pressionados. Sabe aquela coisa que a pessoa te coloca pressão? Uma energia onde em alguma área da sua vida você é muito cobrado? Então sempre tem alguém te cobrando, te pressionando, exigindo de você. E isso cria um campo em você que de uma forma inconsciente você passa a vida toda, sempre alguém está te cobrando. Então chega uma fase da nossa vida que, tudo bem, todo mundo me cobra, parece que é normal. Só que chega um ponto que você diz, eu não aguento mais alguém me pressionar. Não estou mais dando conta de tantas pessoas sempre cobrando, exigindo. Você tem que ser assim, você tem que ser assada, você tem que ser feliz, você tem que ter filhos, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter um carro, você tem que ter uma casa. Então, quando você começa a olhar muito para fora, muito para os outros, então é exatamente quando chega muito essas cobranças. Quando você começa a olhar para o que você deseja, para o que você gosta, você vai perceber que aos poucos as situações vão mudando. O seu corpo vai se normalizando e também não vai criando mais tanta dor. Então, quando uma pessoa ela se sente muito pressionada, o corpo dói, as coisas não andam direito, pressão alta ou pressão baixa, colesterol, porque daí às vezes eu sinto que eu também às vezes não dou conta de tanta pressão, então eu me cobro, se não é os outros me cobrando, sou eu que me cobro, perfeccionismo. Por quê? Porque talvez desde a sua infância você já vem muito nessa cobrança, se exigindo muito, se cobrando muito, e aí tem que verificar qual é a fase da sua vida, ou eu diria, volta lá para a sua infância, quem cobrava isso de você? Quem exigia isso de você? Tá com o seu caderninho aí na mão? Então uma das primeiras dicas quando eu me sinto pressionado, fecha seus olhos, respira um pouco e tenta entender que idade eu tenho nessa situação. Que idade que eu tenho? A pessoa me pressionando, me cobrando ou exigindo algo de mim, que idade que eu tenho? Diante de mim, eu perceber a idade, eu com essa idade, sei lá, talvez 6 anos, 7 anos, talvez menos, talvez mais, aí eu pergunto, quem fazia isso comigo? Quem fazia? Porque às vezes você vai perceber que talvez lá na sua casa, ninguém cobrava de você. Talvez um irmão mais velho, talvez uma vovó, um vovô, um titio, um papai ou a mamãe podem ter cobrado. Mas às vezes a maior cobrança é quando eu vou para a escola. Você tem que aprender, você tem que passar de ano, você tem que saber. Como é que você não aprendeu isso? Então eu costumo dizer que em algumas culturas, criança não podia ser criança. Criança, ela nascia em certa cultura e acreditava-se que ela já tinha que ter respostas ou ela já, ouvindo uma vez, ela já sabia tudo. E aí ela fica naquela pressão. E aí a pressão dela, vamos colocar assim, ela fica naquela pressão que os anos, eu sempre falo, sempre repito, muda o cenário, muda as pessoas, mas a energia daquele mesmo sentimento permanece ali. O que vai modificar
É que às vezes ele demora um pouco mais. Ah, já faz 2 anos que ninguém briga comigo. Ou briga todo dia comigo. Ou uma vez por semana, uma vez por mês alguém tá me cobrando. Então, em qual fase da minha vida eu me sinto nesse sentimento? Quem fazia isso comigo? Alguém da família? Uma professora? Ou alguém que me cuidava, né? Porque algumas pessoas ali não foram cuidados por... lá na minha época chamava de tata, né? Hoje a gente chama de secretária, hoje a gente chama de outros nomes. Mas será que realmente essas pessoas que estavam no meu vínculo me pressionavam? E outro fator agora eu acho que é o mais ou menos, mas eu colocaria ele como mais importante de todos eles. Eu sei dizer não? Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas que têm dificuldade de dizer não são as pessoas que mais se sentem pressionadas. Elas não têm autonomia, elas não conseguem, isso elas têm que trabalhar dentro delas, porque elas não conseguem, eu não vou fazer isso, ou eu não dou conta de fazer isso. Então elas falam sim para todo mundo. E aí elas se sentem pressionadas, porque elas percebem que elas prometeram tomar um café com uma amiga, elas prometeram que elas iam fazer tal atividade com a outra, elas prometeram que elas iam dar conta disso, elas prometeram para o filho que elas iam passear, e elas prometem, entre aspas, a promessa é dizer sim, para ela é uma promessa, quando ela diz sim, ela se sente na obrigação de cumprir. Então ela fala sim para todo mundo. E às vezes tem 5, 6, 8, 10 atividades, tudo ao mesmo tempo. E aí ela se sente pressionada. Meu Deus, eu não saí com a fulana, eu falei que ia sair. Ah, eu não fiz isso. Ah, eu não saí com meu filho. Eu não fiz isso, não fiz a comida para o meu marido. E aí começa. E aquilo começa a incomodar de alguma forma tão grande, porque ela não tem uma autonomia com ela. Ela não consegue olhar e dizer assim, eu não posso ir tomar café com você hoje. Ou eu não posso, quem sabe um dia eu posso, mas eu não posso. Eu não consigo fazer essa atividade para você. Eu não dou conta de fazer isso. Porque para ela falar isso pode ser sinônimo de fraqueza, pode ser sinônimo do papai e a mamãe desagradar a eles lá na infância. E aí, nesse sentido, eu começo a me cobrar mais e mais e mais e mais. E aí eu começo a me sobrecarregar mais e mais e mais e mais. Então, para o sistema pessoal da família ou da pessoa, quando ela fala, e se ela é uma pessoa de palavra, se ela disse que ela vai fazer, ela quer cumprir com todas as obrigações, mas ela sobrecarrega. Então, Grace precisa aprender a dizer não, porque senão você não dá conta. E aí o que acontece? Não sei a Grace, mas o que acontece com isso? Pressão alta, frustração, a ansiedade, que é um dos maiores fatores para as pessoas que não sabem dizer não, porque elas se sentem que elas têm que fazer tudo ao mesmo tempo, tá? A Grace disse que eu estou descrevendo ela, tá? Então, assim, gente, precisa aprender a dizer sim em equilíbrio e dizer não em equilíbrio. Tudo precisa dizer sim e dizer não em equilíbrio. Então, quando você pensa em dizer sim e dizer não, você sempre tem que imaginar, tem coisas que eu vou dizer não para outra pessoa, mas eu vou estar dizendo sim para mim. Então, eu vou estar de alguma forma. Aonde eu aprendi que eu não posso dizer não? Que idade eu tenho? Quem que está diante de mim? Então, aprender a dizer sim ou não. Aqui eu vou trazer um exemplo que eu costumo usar em consultório, tá? Ai, meu Deus, vocês conseguem ver? Não que tem que ser, tá? Porque às vezes vocês têm que entender que o sim é para os dois e o não é para os dois. E às vezes o sim, então quando eu só digo sim para vocês, sim, 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 aqui desse lado tá escrito sim. Então é sim para vocês, sim, sim, sim. Só que para mim, eu tô dizendo não. Então, eu tenho dificuldade de dizer não para os outros, mas eu estou dizendo não para mim. Então, é onde eu fico frustrada, eu crio ansiedade,
o meu sangue desequilibra, né? As alterações do meu organismo desequilibra. Aqui eu posso atingir um peso maior também, né? Desestrutura, porque eu preciso manter o corpo grande, o corpo compreende que eu preciso carregar muitas pessoas comigo. Então, carregar muitas pessoas comigo, eu preciso uma estrutura forte, onde o corpo diz, meu Deus, ela precisa ter um corpo grande para aguentar todo mundo. Então, aprender a dizer sim é quando eu digo sim para você e não para mim. Ou eu posso aprender, olha, hoje eu não posso sair com você, mas eu começo a dizer sim para mim. Então, eu às vezes vou dizer sim para você e não para mim. Às vezes eu vou dizer não para você e sim para mim. Às vezes eu vou dizer sim para você e sim para mim. E às vezes eu vou dizer não para você e não para mim. Entende? Mas esse papelzinho, eu quero que vocês gravam muito isso, porque se eu estou dizendo sim para vocês, é porque eu estou dizendo não para mim, para as minhas prioridades, para as minhas limitações. Aqui tem uma, ali diz, eu todinha só faço o que o outro quer. Ai, que diz, né? Isso é pesado. E você? Então você tá no não para você mesma? Sim, 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 sim para você e não, não, não para você? Agora, eu sempre digo assim, como é que você vai ajudar o outro se você não está bem? Porque como é que você vai ajudar? Então, o que eu gosto aqui acrescentar? Fazer uma listinha de prioridades, do que eu gosto, as crenças que eu aprendi. Por exemplo, hoje eu não posso sair para você porque eu estou ocupado. O meu ocupado às vezes é eu assistir um filme, eu descansar, eu relaxar, porque eu preciso respirar. Porém, se eu venho de uma crença que eu tenho que trabalhar sempre, então eu me sinto desmerecedora de descansar. É como se eu não pudesse descansar, eu preciso fazer sempre pelo outro. Então, assim, sem botar culpados, sem criticar ninguém, às vezes a gente compreende que são crenças da nossa infância, compreendo às vezes que são situações que já passaram, mas que a partir de agora eu posso elaborar um novo sentido para a minha vida, um novo olhar, um novo amor, uma nova força de equilíbrio. Estamos juntos? Vocês estão comigo? Compreendendo o que eu estou falando? Vocês será que podem aprender a dizer não ou a dizer sim? Será que vamos conseguir em algum momento equilibrar tudo isso? Coloca uns coraçõezinhos para mim ver, porque alguém tinha falado que tinha travado, agora até eu fiquei em dúvida, será que travou? Não, tem coraçõezinhos chegando, então estamos online ainda. Que bom, obrigada. Então, nesse sentido, às vezes a frase, que idade eu tenho agora? E quem está comigo? A sensação que eu tenho, talvez 5 anos, a sensação que eu tenho é uma professora, é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um tio, é alguém. Então, dentro deste contexto, eu começo a fazer uma leitura dentro desse contexto. E aí eu começo... agressivo, ok. Então, eu começo a reverenciar toda essa situação, eu começo a olhar para a minha Márcia Isabel, criança, eu digo, minha querida Márcia, vem aqui, eu te acolho agora, tá tudo bem, naquela época não podia dizer não, né? Não é errado, mas nós aprendemos, não aprendemos assim? Vamos lá, vamos pensar, não existe certo e errado, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar que eu tô dando dicas que você pode se reconciliar com a sua criança. Por exemplo, aí tá lá, mora eu, pai, mãe, todo mundo, e aí vai lá, alguém vem uma visita, aí eu tenho que ceder a minha cama, eu tenho que ceder o meu lugar no espaço da mesa, eu tenho que ceder. Então a gente vai aprendendo a ceder para o outro, porque é bom ceder e aprender a compartilhar. Só que se
meu inconsciente registrou que eu sempre tenho que fazer isso, então eu não consigo. Então eu vou travar. Então alguma forma vai acontecer para que a minha vida no futuro faça diferente, tá? O Rui diz: ao só dizer sim, a princípio há um ganho psicológico, porém, com o passar do tempo, isso torna-se um fardo e perde-se o ganho inicial. Por isso é necessário o equilíbrio entre o sim e o não. Sim, sempre, gente. Porque imagina, tem um filme, agora eu esqueci, mas tem um filme que é comédia, eu acho sensacional. Ele dizia não para tudo, tudo. Eu acho que é Sim, Senhor, o nome desse filme. E ele dizia assim, ele dizia não para todo mundo. E um dia ele decidiu, eu não lembro bem o que aconteceu com ele, ele começou a dizer sim. Para tudo que pediam para ele, ele dizia sim, sim, sim. E aí, então, é um filme bem legal de assistir, porque é uma comédia, então você ri bastante, e aí você compreende que você precisa do equilíbrio de sim e o equilíbrio de dizer não. Então, nenhum é 100% e nem o outro é 100%. Porém, se existe desequilíbrio, como tudo na vida gera resultados. Vamos pensar assim numa analogia. Eu adoro usar analogia. Vamos pensar que o fogo é bom. Vocês concordam que o fogo é bom? Só que em desequilíbrio, ele traz prejuízos. Água é bom, só que em desequilíbrio pode afogar e matar. Então assim, chuva é bom, mas em desequilíbrio gera também circunstâncias que às vezes não é tão favoráveis. Então tudo na vida, Jim Carrey, Sim Senhor, é o nome do filme, Sim Senhor. Perfeito, Raquel, obrigada. É um filme bem legal que ele vai ensinar bastante a essência do equilíbrio do sim ou não, tá bom? Assistam lá para essa semana como atividade para vocês compreenderem um pouquinho mais sobre esse equilíbrio, tá bom? Então sempre lembram, se chover demais, se der muito fogo, muito sol, muita água, muito vento, tudo em desequilíbrio gera circunstâncias que às vezes não se tornam favoráveis. Então assim na nossa vida também, eu preciso ter o equilíbrio do sim ou não. Às vezes eu vou dizer mais sim para você, às vezes eu vou dizer um pouco mais não. Às vezes eu vou dizer mais sim para mim, às vezes não. Isso é um dos fatores mais importantes da pessoa que se sente pressionada, porque ela não coloca limites na vida dela. Então, aprender a colocar limites na sua vida, você vai perceber o quanto você vai sair da pressão que as pessoas vão te dar. Se você abrir a porta sobre a pressão, então você vai ser sempre pressionado. Tá bom, meus amados? Como foi o encontro de hoje? Teve algumas dicas? Sim, para alguns e talvez para os outros nem tanto. Mas faça o sentido dessa semana para buscar sair da pressão psicológica ou pressão física ou pressão que você carrega aí e busca um equilíbrio dentro de você, tá? Para que você não se pressione com você mesmo, porque a pessoa que é muito perfeccionista, ela se pressiona muito porque ela acha que ela tem que dar conta de tudo e a vida não é assim, a vida é compartilhada. Então a Márcia Isabel não sabe tudo, ela precisa de pessoas que ajudam ela em outras circunstâncias, tá? Como por exemplo, hoje eu não consegui entrar de novo no YouTube, né? Eu tenho que verificar o que está acontecendo, vou precisar pedir ajuda. E tá tudo bem pedir ajuda, tá? Então faça esse movimento, tá bom? Maravilhoso participar ao vivo. Grace, um beijão. O Daí chegou agora, um beijão. A Darlene diz que lá em Santarém tá chovendo bastante. Doroti, bem-vinda. Teve muito aprendizado, Beatriz, que bom. A Lúcia também tá dizendo que sim, né? Gratidão. Gratidão a vocês. Deixa eu passar um super recado para você. Vocês estão participando do sorteio? Lembrando que o sorteio é uma constelação online.
Quanto mais vezes vocês participarem, mais chances vocês têm de ganhar. Então, o seu nome pode ter muitas vezes lá. Então, participe do sorteio, que aí quem sabe é você. E todo lugar pode ser, porque como vai ser online, então aí você, pessoal de Santa Catarina, do Pará, a Benedita chegando, que bom, todos os lugares, ó, Florianópolis, então todos os lugares podem participar, porque como vai ser online, a constelação em grupo online, então você pode participar sim. Gente, um beijão pra vocês, até breve, vamos se falando, tá bom? Até mais!